Então, queridos irmãos, vamos começar mais uma vez a estudar a palavra de Deus no livro de 2 Samuel, capítulo 12, versículos 15 a 24. Amém? Acha aí? Amém. Pode ligar. Amém. 2 Samuel, capítulo 12, versículos de 15 a 24. Diz assim a palavra de Deus: E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. Quem feriu a criança? Senhor. Muito bem. Sinal que vocês não estão dormindo. Vou ler novamente o versículo. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi. E vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia, morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta. Porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não davam ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhes diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que os seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? E eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão? Respondeu ele: vivendo ainda a criança eu jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela e teve um filho com ela, a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Amém? Essa manhã eu quero falar sobre quando a perda se torna força. Amém? Quando a perda se torna força. Porque existem situações na nossa vida, queridos, que são paradoxais. Paradoxais significa... Paradoxo é aquilo que parece contraditório. Quando uma coisa ruim acontece, que acaba sendo boa. Isso é paradoxal. Quando uma coisa boa nos acontece, que acaba desgraçando a nossa vida, é algo paradoxal também. Porque engana os sentidos. Engana a psicologia. Amém? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu era um sujeito que amava o meu pai grandemente. Meu pai era maravilhoso na minha vida. O meu pai foi um homem que apresentou Jesus para mim. Desde a infância, ele me discipulou. Ele me fez crescer com a visão do Evangelho. O meu pai era tudo para mim. Era um ídolo para mim, meu pai. Porque ele era do interior do Ceará, um homem iletrado. Nunca tinha ido, eu acho que meu pai não cursou até o final do primário. No entanto, ele era autodidata. Tinha um português fantástico. Era um cara que não escrevia errado nenhuma palavra. O meu pai era um ídolo para mim. Ele me estabeleceu exemplos de vida incríveis. Porque ele me fez ter gosto pela literatura, gosto por ler, gosto por conhecer. E ele mesmo não tinha tido essa oportunidade. Eu aprendi muito com meu pai. E um dia meu pai, eu estava em casa com a minha esposa, já era casado com a Alice, a gente era vizinhos. E eu ouvi a voz dele gritando por mim na outra casa, na casa dele. E eu corri lá e meu pai estava tendo um derrame. Foi uma cena para mim muito cruel, porque eu vi meu pai caindo e eu lembro de ter pego meu pai nos braços e colocado ele dentro de um táxi.
Eu lembro que levaram ele para o hospital e ele passou alguns dias lá, e eu orando ao Senhor, numa agonia tremenda. Eu chorava, eu agoniava de ver. Eu fui ver meu pai no hospital e ele estava todo entubado. E aquela situação me deixou muito transtornado. E uns dias depois eu estava em casa. E o telefone toca. E todo telefone que tocava era uma apreensão para mim. O telefone tocou e eu falei, Senhor, talvez seja agora o momento de eu ter uma notícia ruim. Há momentos assim na vida da gente. E de fato era. O telefonema chegou e disse assim, eu quero te dar a notícia de que o seu pai morreu. Ok? E paradoxalmente, quando eu escutei aquela notícia, eu digo paradoxalmente, irmãos, eu quero que você entenda, porque isso tem a ver com a mensagem. Todo mundo falou assim, quando Israel souber essa notícia, ele vai ficar arrasado. Mas paradoxalmente, uma alegria tomou conta da minha alma de uma maneira sobrenatural. Uma alegria invadiu meu coração naquela tarde. Eu fiquei maravilhado com Deus. Por quê? Porque eu sabia que a agonia que meu pai estava passando, nunca mais ele iria passar na vida. Porque ele era um homem de Deus. E eu tinha a fé no meu coração de que naquele momento ele estava liberto das ânsias da morte, das cadeias do corpo. Ele agora estava na presença do Todo-Poderoso Deus. Isso para mim foi uma alegria tremenda. Quando a morte se torna alegria, já pensaram nisso? Todo mundo achou que eu ia ficar devastado, e no entanto eu me alegrei de todo o meu coração. Isso é uma situação que tem a ver com isso aqui. Quando o pior passa, a gente tem que pensar agora, só pode vir o melhor, porque o pior passou. Os irmãos estão entendendo isso? Amém. Davi, nessa situação aqui que a gente acabou de ler, estava passando mais ou menos isso. Porque ele criou para ele, na vida dele, uma situação calamitosa. Todos vocês conhecem essa história de Davi. Vocês sabem o que está acontecendo aqui? Quando essa criança adoeceu. Que criança era essa? Exatamente. Davi era um homem que já estava governando Israel e tinha muita glória, muita honra, muita riqueza, ficou famoso. Deus deu tudo para esse homem. Vocês sabem a história desse homem. Deus tirou Davi de trás das ovelhas e trouxe ele para o trono, e foi engrandecido, foi glorificado. Davi foi um homem bem-aventurado por Deus. Mas a palavra de Deus diz que um dia, quando o seu exército todo estava em guerra, ele estava em casa e ele contemplou uma mulher. Não sei se de propósito ela fez isso, né? Porque ela podia ter tomado banho em outra praça, né? Mas ela começou a se banhar no quintal, no terraço da casa dela, bela e formosa. E Davi deveria estar, pela regra dos povos daquela época, ele deveria estar juntamente com o seu exército. E ele falou, não, eu vou ficar de folga hoje, tranquilo. E ele acabou contemplando a belezura daquela mulher, que já era casada com o comandante do seu exército, Urias. E ele manda trazer a mulher, e ele tem uma relação sexual com aquela mulher, não é? E ele depois despede a mulher, porque ele fala assim, o bem bom já passou, ele manda ela embora. Ela manda um recado depois de algum tempo, dizendo, o negócio pretejou, cara, a menstruação não está vindo, o negócio está feio, eu fiquei grávida. Davi, quando sabe disso, fica nervoso, porque agora ele quer disfarçar o pecado que ele cometeu. A vida da gente precisa ter cuidado com esse negócio, porque o pecado desgraça a nossa vida. Vamos falar isso? Repita comigo. Repeat after me. O pecado desgraça a nossa vida. E Davi então agora arma um plano. Ele fala assim, ela engravidou, eu mando chamar Urias, mando ele deitar com ela, porque ainda não tem teste de DNA em Israel. E ele vai deitar com ela, ele vai pensar que a gravidez não é minha, é dele. Ele manda chamar Urias, Urias vem e é tão fiel a Deus, e é tão fiel a ele, que fala assim, não é tempo de eu ter relações com a minha mulher, porque não é justo que o meu exército esteja em guerra e eu no bem bom, vou dormir aqui no pedestal da minha casa.
E Davi fala, meu Deus, esse cara não entendeu. Ele está tentando fazer de tudo para que ela tenha um caso com a própria mulher e o cara é fiel demais a ele. Não, meu rei, isso não é justo. Meu coração está lá com os meus soldados. Eu não posso me deitar com a minha esposa. Ainda estava dando uma lição de moral para o rei. E aquilo começa a crescer, irmãos. Os irmãos sabem da história. A história é longa. No fim, Davi comete um pecado pior ainda. Porque ele pega uma carta escrita pela mão dele, põe dentro de um envelope fechado e lacrado, dá na mão de Urias. Dentro daquela carta está escrito, coloquem Urias na frente da batalha e tirem o exército. Deixem ele na frente. Recuem o exército para que ele seja morto pelos inimigos. E o cara está levando a sentença de morte dele. Olha a cabeça de Davi como vai apodrecendo. Ele então pega aquela carta, chega lá e dá para o Joabe, o capitão da guarda. E Joabe então fala assim, esse cara está maluco, o Davi pirou. Mas a gente tem que obedecer. Coloca Urias na frente, recua o exército e o exército inimigo mata Urias. Chega a notícia para Davi, Urias é morto. E ele, aleluia. Ele pensa que Deus não está ligado naquilo que está acontecendo. Nasce o bebê do adultério. E ele está tentando encobrir de todas as maneiras. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor, o quê? Feriu aquela criança. Porque, irmãos, os irmãos têm que entender. Os irmãos vão entender porque que Deus feriu essa criança. É isso que eu quero que vocês entendam. Porque Deus é um Deus misericordioso, apesar dos nossos pecados. Apesar da miséria. Né? Se Deus tivesse permitido que aquela criança vivesse, aquela criança seria sempre um memorial da desgraça na vida de Davi. Toda vez que Davi olhasse para aquele jovem, ou para aquele menino, ele ia estar lembrando da miséria, da besteira, da papagaiada, o que vocês quiserem colocar como adjetivo aí, que ele tinha feito na vida dele. Há coisas na nossa vida que Deus precisa remover da nossa vida. Porque Deus sabe que se aquilo ficar na nossa vida, será um marco constante da nossa desgraça. Diga amém. Amém. Amém? Deus pode remover das nossas vidas coisas, situações e pessoas que agem como alimentadoras das memórias que precisam ser destruídas e não alimentadas na nossa vida. Amém? Quando? Quando é que Deus tem que fazer isso? Quando o bem passa a ser mal. Como assim, pastor? Por exemplo, ter um filho é uma bênção, não é verdade? Todo mundo que é casado legitimamente é louco para ter um bebê. Estou vendo um monte de bebê aqui que não me deixa mentir. Né? É uma bênção, bebê. É sinal de bênção. Mas para Davi, aquele filho era o próprio sinal da desgraça. Por quê? Porque aquele filho foi gerado dentro de uma situação que não poderia ter sido gerado. Os irmãos estão entendendo? Quanta gente hoje está vivendo dentro dessa situação psicológica de paranoia, onde a sua felicidade se mistura com a angústia. A felicidade de ter conseguido o homem desejado se mistura com a angústia de ter destruído um lar e uma família lá. Consegui o meu homem, mas destruí a família do cara. Os irmãos estão entendendo isso? Eu quero esse homem para mim, mas ela se esquece que o cara é casado, que a mulher dele tem sentimentos, que o cara tem filho, que o futuro da mentalidade dos filhos está toda implantada na união do casal. Quer dizer, o ser humano não está pensando que a felicidade que ele está buscando para si está tendo o custo da miséria e da morte de outros. Os irmãos estão entendendo que isso é muito paradoxal. Aí o sujeito vai e tem um filho com um cara desse. E a coisa vai crescendo, vai se entranhando, vai criando raízes profundas. A miséria, como diz o velho ditado, miséria pouco é besteira, rapaz. Miséria pouco é bobagem, é verdade. Quando a nossa vida começa a ter essa dissonância de Deus, ela vai crescendo. A gente vai pecando mais e para tampar um outro pecadinho a gente inventa outro. E o negócio vai crescendo, crescendo. Daqui a pouco está uma sequoia.
A nossa vida está uma sequoia de miséria. Sabe o que é sequoia? Aquela árvore gigantesca, de raízes profundíssimas, de miséria na nossa vida. Porque a gente esquece os princípios do nosso Criador, do nosso Deus. Amém? Agora, a gente pode aprender algumas coisas aqui com Davi que eu quero listar para vocês. Pelo menos algumas a gente vai aprender. Primeiro, a gente tem que saber quando as nossas faltas são reais. A gente deve saber arcar com as nossas faltas. Arcar significa eu pequei, ponto e basta. A gente não pode ser como o Felipão. Felipão, depois da desgraça de 7-1, foram perguntar para ele, mas Felipão, onde é que foi a sua falha? Não, rapaz, não tive falha nenhuma, não. Nós trabalhamos bem, estava tudo perfeito, um esquema maravilhoso. E não parecia que o planeta concordava com isso. Agora, a palavra de Deus diz assim, aquele que encobre a sua transgressão, de modo nenhum prosperará. Mas quem as confessa e deixa, alcançará a misericórdia, diz a palavra de Deus. Irmãos, a primeira coisa que nós temos que fazer na nossa vida é saber quando a gente está errando e quando é hora de parar. Amém ou não? Amém. O Espírito Santo, ele é um iluminador da nossa consciência. O Espírito Santo é aquele que lança luzes. Primeiro o amarelo, cara. Olha o amarelo. Entendeu? Você já está dando uma saidinha fora do contexto. Cuidado, está amarelando a luz. A vida da gente não acontece desgraças da noite para o dia. A gente vai se endesgraçando na graduação da nossa miséria mental. Ainda bem que eu estou falando com pessoas lá da Igreja Internacional. Não estou falando com ninguém aqui da nossa sala. Nós precisamos entender que nós somos diferentes dessas pessoas. Nós somos santos. Amém? Nós somos perfeitos. Então cuidado. Ninguém aqui está longe, isento de uma graduação para o mal. Portanto, cuidado com o que você anda fazendo e pensando, porque isso pode crescer e devastar a sua vida no futuro. Amém. A palavra de Deus diz para nós, queridos, que nós precisamos arcar com as nossas faltas, e Davi fez isso. Quando ele soube que a criança adoeceu, esse homem caiu numa depressividade horrorosa. Comida virou nojo para ele. Há momentos na nossa vida, irmãos, que a gente tem que fazer exatamente isso. Quando a gente sabe que nós temos feito uma grande besteira, a gente tem que se abster de comer, abster de prazeres. Poxa, isso merece um pouquinho de reflexão. Nós vivemos num mundo tão ligado no prazer. Hoje em dia, a nossa geração é voltada para o prazer. Tudo o que nós criamos é voltado para o prazer. E prazer pode ser exatamente a nossa destruição. Muito obrigado por esse silêncio. Agora, Davi sabia que o prazer levou ele à miséria. E ele agora falou assim, existe um momento que eu preciso tirar com Deus, em que eu não tenha nem o prazer de comer um bolinho de bacalhau. Sabe por quê? Porque há momentos para tudo na vida. Há momentos para comer e há momentos para não comer. Há momentos para abraçar e há momentos para deixar de abraçar. Há momentos para ter alegria e há momentos para chorar. A espiritualidade exige essa profunda introspecção em que a gente sai do momento de chorar e de se compenetrar nas coisas de Deus e de se afastar de todo mundo, e de se afastar de barzinho, e de se afastar de bebida, e de se afastar de companhias, e falar, Deus, eu preciso me aprofundar na consciência com o Senhor. Amém, irmão? Amém. Esse homem fez isso. Ele parou de comer e o pessoal está observando ele. Imagina, o cara é rei de Israel. Ele está assim, 7 dias com a cara no chão sem comer. E o pessoal que serve ele começou a se preocupar. Meu Deus, esse cara vai morrer. Se essa criança morre, eles começaram a pensar. Eles tinham medo. Os empregados de Davi, que eram fiéis a ele, toda vez
toda vez iam lá no quarto onde a criança estava, porque o Davi não ia lá. Como é que está o estado da criança? Rapaz, está piorando. Meu Deus, como é que a gente fala para esse homem? Os caras tinham medo de falar para Davi que a criança estava piorando. Segundo, quando existem consequências do nosso mal, nós devemos deixar a alegria por um tempo e lamentarmos em jejum. Jejum é uma arma na nossa mão para que a gente possa se aproximar de Deus. A nossa consciência precisa ser purificada das nossas más obras. E jejum é fundamental para isso. Ninguém consegue se compenetrar numa consciência firme se não se abster um pouco desse negócio de comilança e de comida. Porque é necessário, para a gente se espiritualizar, nós precisamos pelo menos um período de libertação desse negócio, dessa tirania de comida. A comida é uma tirania, é um ditador. É ditador. A comida olha para nós e fala assim, você vai ter que ter hoje 1 quilo disso, 1 quilo daquilo. Não, a palavra de Deus diz que nós precisamos nos abster disso, amém? Para que a gente possa se espiritualizar. Terceiro, quando o pior acontece na nossa vida, nós devemos ter alívio. Porque o pior já aconteceu. Isso parece maluco, mas é verdade. Os empregados não entenderam, assim como ninguém vai entender. Eles achavam que Davi teria um ataque quando a criança morresse. Então eles chegam com cuidado. Eles chegam com cuidado para Davi e falam, como é que a gente vai contar essa notícia para ele agora? Davi, o gato subiu no telhado. Conhece aquela piada? Que o cara vai dando a notícia devagarzinho? O gato subiu no telhado e tal. E daí? Sua mãe foi atrás do gato. O cara queria dar notícia que a mãe dele tinha morrido. A sua mãe foi atrás do gato. E daí? Não, o gato pulou devagarzinho, gradualmente. E daí? É que a sua mãe foi junto. É mais ou menos essa ideia que os caras queriam trazer para Davi. Eles não sabiam como contar. Daí eles contaram para Davi. Davi, a criança morreu. Davi, quando escuta que a criança morreu, aleluia. Começa a se lavar, tira a barba, põe uma roupa bonita. E os caras estão olhando aquilo. Falam, o que esse cara está fazendo, meu? É maluco? Eles achavam que Davi tinha ficado doido. Aí eles chegam para Davi e confrontam Davi. Falam assim, vem cá, rei. Que atitude é essa tua? A gente não está entendendo nada. Por quê que vocês não estão entendendo? Porque quando a criança estava viva, você estava aí chorando e jejuando e sujo, não tomava banho, a cara no chão e barbudo. E agora que a criança morreu, você se banha, come, começa a festejar. O que acontece com você? Ele falou assim, bom, quando a criança estava viva, eu jejuei e orei porque eu achava que Deus podia ter misericórdia de mim e da criança e fazer com que a criança vivesse. Mas agora que ela morreu, eis aqui o ponto principal dessa mensagem, irmão. Agora que a criança morreu, glória ao nome do Senhor, porque eu não posso fazer mais nada. Eu vou me levantar daqui e a vida continua. Eu já paguei essa desgraça. Amém ou não? O que a gente pode aprender com isso daqui, irmãos, para a gente sair dessa sala nessa manhã? A gente pode aprender que há certas perdas na nossa vida que deve gerar em nós força e capacidade para a gente seguir adiante. Quando a gente tem que olhar para trás e falar assim, graças a Deus eu perdi isso, em nome de Jesus. Amém? Deus está falando com você hoje? Amém. Graças a Deus, Senhor, graças a Deus, há perdas que vêm por bem, o pior já passou, eu já estou em outra, o Senhor é Deus da minha vida. Deus vai fazer com que aquilo que eu tinha feito de errado colabore para um bem maior lá na frente. Deus tem poder para fazer isso, amém ou não? Amém. Porque foi exatamente isso que Deus fez na vida de Davi. Porque se você pensar bem e for analisar o desenrolar dessa história, Deus não ficou com ódio de Davi, apesar de toda a miséria que ele fez contra Urias, da safadeza que ele fez, de ter outra mulher e tal. Deus não teve ódio do seu ungido, como os religiosos têm, né? Deus teve misericórdia de Davi. As consequências vieram. A família de Davi foi toda bagunçada por causa dessa palhaçada que ele fez. Os filhos traíram o pai,
quiseram tomar o trono, os filhos tiveram relações com as concubinas do pai. A família de Davi virou um inferno. Mas a graça de Deus estava em cima desse homem, preservando ele para o futuro. E Deus vai unir, vai preservar a tua vida sempre. Você pode errar, mas se você é do Senhor, as consequências erradas estão vindo contra você, mas Deus está contigo. A graça de Deus está sempre com você, em nome de Jesus. Para que você entenda que Deus é superior ao teu pecado. Deus é superior às bagunças que você faz na tua própria vida. Ele é maior do que a vida. É por isso que a Bíblia diz, a tua graça é maior que a vida. Amém? É maior do que eu, maior do que a minha burrice, maior do que os meus pecados, maior que os meus prazeres errados. Tu é maior do que eu. Aleluia. O Senhor consegue me salvar sempre, em nome de Jesus. Amém? Agora, essa atitude de Davi de tomar um banho, tirar a barba e festejar porque a criança morreu, é meio paranoica na mentalidade ocidental. Porque a gente tem a ideia seguinte, morreu, a gente tem que ficar triste, chorar e tal. Por que ele se alegrou com a morte da criança? Lembra que eu falei aqui do meu pai no início? Irmãos, o ponto principal dessa mensagem é exatamente isso. A praticidade que a realidade precisa gerar na gente. A praticidade que a realidade precisa gerar na gente. Praticidade significa, quando uma coisa não tem remédio, remediado está. Isso é praticidade. Para que a gente tem que continuar chorando uma coisa que já está remediada? A morte remediou já. Amém? Na vida de Davi, na vida dessa criança. Então, é hora de levantar, é hora de comer, é hora de se barbear, porque o tempo de jejuar passou. Isso me ensina nessa manhã. Vocês já notaram alguma vez quando uma pessoa é descoberta fazendo uma grande coisa errada? Analisa isso na vida das pessoas. O sujeito é pego em flagrante, na pior desgraça, fazendo a pior besteira do mundo. Todo mundo achava que ele era maravilhoso e agora a vida vira um inferno. A imprensa em cima, o mundo cai. Não é? O horror que essa pessoa passa. Agora, mesmo que essa pessoa vá para a cadeia, às vezes acontece o inverso, o paradoxal na vida do cara. O cara vai para a cadeia feliz e alegre. Por quê? Porque a desgraça já passou, cara. O mundo caiu na cabeça dele. E agora falando, bom, pelo menos aqui dentro da cadeia, eu vou ter um pouco de alegria. Glória a Deus, foi descoberto. Você sabia que existe uma psicologia da descoberta? De ser descoberto e ficar feliz? Por quê? Porque tudo que é feito em oculto, nas trevas, gera em nós uma possessão, uma prisão da nossa consciência que traz para nós angústia e inferno. Às vezes é melhor ter a vida devastada pela luz do que ela ser mantida no inferno das trevas e da obscuridade. Sabiam disso? Em quarto lugar, irmãos, quando o mal passou, a gente deve voltar a se alegrar. O mal, quando passa na tua vida, volte para a posição de alegria no Senhor, porque Deus já perdoou os teus pecados e está te dando um novo nível para que você ande em liberdade. Amém? Como é que eu sei disso? Porque Davi fez exatamente isso. O mal que esse cara passou foi grande demais, irmão. O Salmo 51 demonstra isso. Leia o Salmo 51. Você pensa assim, pastor, esse cara parece cínico, porque agora ele se alegra. Não, ele não é cínico. Ele sabe das angústias da própria alma. E você deve saber as angústias da tua própria alma. E ninguém pode te julgar por nada. Quando você se alegrar depois da sua derrota, ninguém te julga dizendo, você é cínico por estar se alegrando quando você deveria estar chorando. Não, as estações da tua alma é você que sabe. É você que sente. Amém? Eu vejo gente se alegrando com justeza na hora que tem que se alegrar. Gente que pecou muito, porque é hora de se alegrar. Deus já perdoou, Deus já corrigiu, Deus já tratou. É hora de se levantar de novo. Pare de ficar se condenando. Pare de permitir que outros dedos fiquem te apontando, porque é hora de você entrar numa nova posição de glória na presença de Deus.
Amém. E a gente vê isso no final desse texto, que diz assim: então Davi veio a Batseba e consolou-a, e se deitou com ela, e teve um outro filho com ela, a quem Davi deu o nome de Salomão. E no final diz assim: e o Senhor o amou. Uau! Eu não sei se você está vendo aqui no finalzinho dessa mensagem a glória da graça de Deus nisso. Como é que Deus pode coroar toda essa desgraça com a cereja da graça dele e falar assim: apesar de toda a miséria que vocês podem produzir na vida, eu ainda posso perdoar os piores pecados e fazer com que vocês sejam meus filhos amados e fazer com que vocês tenham um novo futuro completamente distanciado da miséria que vocês produziram. Porque esse homem levanta-se, se barbeia, se troca e vai até a mulher com quem ele havia tido um caso e havia tido aquela criança, e agora ele disse assim: acabou a fase número 1, a fase número 2 é aqui, vem cá, meu bem, eu quero casar com você, agora você é minha. Agora eu não quero ter mais um filho ilegítimo com você, eu já fiz a besteira, você será a minha esposa amada. Eu vou casar com você na presença de Deus. E ele se casa com Batseba. Ela passa a ser esposa dele. Amém? Qualquer religioso ele ia ficar apontando eternamente o dedo para ele, que ele era um adúltero. Mas Deus agora está concedendo essa bênção na vida de Davi. Viu como que religião e graça não se misturam? Deus agora fala assim: a partir de hoje eu quero abençoar o casamento de Davi e Batseba. E nasce um filho dessa nova unidade, chamado Salomão, a quem Deus ama. E Deus escolhe para ser o novo rei de Israel. Um filho de supostamente uma união ilícita aos olhos do Senhor. Quem pode julgar Deus? Quem pode dizer que Deus está errado, porque Ele ama? Amém? No final, a gente pode então terminar da seguinte maneira: não importa quais sejam as nossas perdas por causa dos nossos erros, Deus é superior na sua graça para transformar a nossa vida naquilo que Ele projetou que seja. Amém. Amém? Deus tem poder ainda de fazer com que você seja o homem e a mulher que Ele sempre planejou que você fosse, apesar de todas as besteiras que você já tem feito na sua vida. Amém. Quando você perder algo que foi fruto do seu erro, essa perda gerará em você força ao invés de desgraça e fracasso. Amém. Essa perda gerará em você poder e capacidade de se alegrar, porque o pior já passou. Hoje é um novo tempo com Deus. Hoje é uma nova etapa que o Senhor está dando na tua vida. E é Deus que faz isso para a glória do seu nome. Amém, querido?